Fala, meu povo. Eu venho aqui declarar uma semana abençoada para você que está vendo ou ouvindo esse vídeo. Eu venho declarar para sua casa, para sua família, uma semana de vitória, uma semana poderosa. Eu tenho uma mensagem de Deus para sua vida, mas antes de eu declarar essa mensagem, antes de eu transbordar essa mensagem, eu quero te pedir um favor. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal. Você que já é inscrito, compartilha, comenta, curte, para que o youtuber entenda que essas postagens são relevantes e possa compartilhar com outras pessoas. Valeu? Muito obrigado. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida, mas antes dessa mensagem chegar até você, ela antes tocou aqui em mim, antes ela se fez presente na minha vida. E essa mensagem, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, o título dessa mensagem seria: Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. O texto base está lá em 2 Reis 18, versículos 5 ao 7, que diz assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-los. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu deixar logo uma palavra aqui para você. Deixa eu declarar logo essa palavra. A partir do momento que você ouve a voz do Senhor e confia nele, você deixa de se submeter ao inimigo. Você deixa de se submeter àquele que tenta te aprisionar, àquele que tenta te segurar. Quando você confia no Senhor, o jugo é quebrado. E você não se submete mais à escravidão do império do inimigo, mas você agora faz parte do reino de Deus, do reino do Senhor. Confia no Senhor, entrega a sua vida a Deus, entrega a sua vida a Jesus, e você não mais se submeterá às investidas de Satanás, às tentativas do inimigo de te parar. Você não mais será escravo do inimigo, mas você pisará sobre a cabeça do inimigo. Aleluia. Voltando à mensagem, a gente vê aqui o rei Ezequias. A palavra diz que Ezequias confiava no Senhor e não teve rei antes e nem depois que fosse como ele em confiar em Deus. Mas por que a palavra diz nem antes e nem depois? Por quê? Porque existia um contexto por trás disso. Antigamente, no reino de Israel era um reino só. Na época de Saul, Davi e Salomão, não existia o reino de Judá e o reino de Israel. Não existia o reino do sul e o reino do norte. Era apenas uma nação, governado por um rei. E esse rei tinha Deus como o seu único e verdadeiro Senhor. Deus era o único adorado no reino de Israel. Porém, com o passar dos anos, a partir da morte de Salomão, houve uma ruptura no reino de Israel. Houve uma divisão no reino de Israel. O reino de Israel foi dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou como a capital de Israel, Samaria. O reino do sul, Judá, o reino de Judá, a sua capital era Jerusalém. O reino de Israel, o reino de Samaria, tinha uma facilidade maior de adorar outros deuses. Tinha uma facilidade maior de se corromper com os costumes de outros reinos. Porém, o reino de Judá tinha uma facilidade maior de ouvir a Deus, de ouvir o Senhor e adorar somente a Ele. Porém, o reino de Judá, por algumas vezes também, às vezes se rebelava, às vezes desobedecia e se corrompia com outros deuses, com outras nações. Foi o que aconteceu nessa passagem do reinado de Ezequias. A gente tem que voltar lá atrás. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que Ezequias confiava no Senhor,
ele foi diferente de todos os rei antes e depois. Por quê? Porque o próprio pai de Ezequias foi o rei Acais. Ele se corrompeu, ele desobedeceu, ele fez uma aliança com um povo, com outro reino, aonde o Senhor não aprova, aonde não era bom aos olhos de Deus. Por que Acais fez uma aliança com o reino da Síria? Porque Acais, ele deixou de ouvir a Deus e ele estava com medo dos ataques de outros impérios, com medo dos ataques de outros reinos contra Judá. E ele foi e fez uma aliança com o reino da Síria. A Bíblia relata que quando Acais faz a aliança, ele faz a aliança por causa que o rei da Síria, não da Assíria, o rei da Síria queria invadir Jerusalém, invadir Judá. Então, para ele não ser escravizado pelo rei da Síria, Acais fez uma aliança com o reino da Síria. E essa aliança custou ao reino de Judá uma escravidão. Eles ficaram escravos daquele reino. Eles ficaram escravos daquele rei da época. E em troca daquela escravidão, eles tinham proteção, eles tinham segurança. Só que não era bem assim. Acais, ele tinha que pagar tributo ao rei da Síria. Ele tinha que dar valores, peças de ouro, peças de prata. Tudo que era de valor, ele tinha que entregar ao rei da Síria para ter proteção, para ter segurança. Uma falsa proteção, uma falsa segurança. Só tinha segurança, proteção mediante ao pagamento de um tributo. E nessa aliança que Acais, pai de Ezequias, fez com o reino da Síria, ele trouxe para dentro do reino de Judá outros deuses, outra adoração a outros deuses. E ali foi tudo indo de mal a pior. Até o momento que Acais morre e o seu filho, Ezequias, reina no seu lugar. E aí começa a mensagem. Por quê? Porque Ezequias, ele não se corrompeu como os outros reis. Ele não se corrompeu como seu pai, mas ele voltou os seus olhos para o Deus de Israel. Ele voltou os seus ouvidos para o Deus de Israel. Ele voltou a adorar o Deus de Davi, o Deus dos seus antepassados, Davi. E a palavra diz que ele confiava no Senhor. Só que tem um porém, meus irmãos, tem um porém, minhas irmãs, a partir do momento que você começa a ouvir a voz do Senhor, começa a enxergar a Deus, o inimigo que anteriormente era um protetor falso, que era uma segurança falsa para você, ele começa a se revelar, ele começa a mostrar realmente, verdadeiramente quem ele é. E os assírios, assim que Ezequias rompeu a aliança com eles, assim que Ezequias quebrou a aliança com eles, e Ezequias começou a adorar o Deus de Israel, o único Deus, o Deus verdadeiro, o Yahvé, a Síria mandou um mensageiro até Ezequias. E não só mandou um mensageiro com as palavras para encurralar, para amedrontar, mas como o rei Senaqueribe, na época, o rei da Síria, ele montou acampamento ao redor de Judá. A Bíblia diz que o rei da Síria mandou os mensageiros para afrontar, para amedrontar e tentar fazer com que o rei Ezequias voltasse atrás na sua aliança e se aliançasse de novo com eles. Mas a palavra de Ezequias não voltou atrás. A partir do momento que Ezequias confiou no Senhor, ele não deu ouvido aos ataques do inimigo. Sabe por quê? Porque o inimigo ele vai vir para tentar te amedrontar. Ele vai vir para tentar atacar aquilo que um dia foi dele, para tomar posse de novo. Só que quando você ouve a Deus e confia nele, você se fortalece e os ataques do inimigo não prevalecerão mais contra a sua vida. Ei, eu
não sei aonde o inimigo está tentando hoje te amedrontar. Eu não sei aonde hoje o inimigo está tentando atacar na sua vida. Pode ser na sua vida conjugal, com seu esposo, a sua esposa, na sua vida familiar, no seu relacionamento com seus filhos. Pode ser no seu trabalho, tentando te desestabilizar para tirar o seu emprego. Pode ser no seu negócio, na sua empresa, tentando fazer com que você se aliancie com pessoas erradas, tentando que você possa, às vezes, se corromper ali no meio da sua empresa, no meio do teu trabalho, para que depois venha a cair. Ei, não ouça a voz do inimigo, não se amedronte com aquilo que o inimigo está tentando fazer sobre a sua vida. Não dê ao inimigo a autoridade que um dia foi dele, que agora é do Senhor. Se você está ouvindo o Senhor, se você está confiando no Senhor, não desista, porque Ele é contigo. O inimigo ele vai tentar de todas as formas. Ele vai tentar te abalar, mas ele não vai conseguir te abalar, porque o Senhor é mais poderoso. O Deus de Israel é mais poderoso. Cristo Jesus é poderoso. Aleluia! Aleluia! Olha, a palavra diz que lá em 2 Reis 18, no versículo 17 ao 32, o mensageiro, ele veio com todo tipo de artimanha, com todo tipo de palavra. Ele chegou para Ezequias e falou assim, pro mensageiro de Ezequias e falou assim, e o povo ouvindo, a Bíblia diz que o povo estava ouvindo o que o mensageiro falava, porque o mensageiro falava com a linguagem que o povo entendia. Por quê? Porque o inimigo, quando ele vem falar contra a sua vida, quando o inimigo vem tentar contra a sua vida, ele vai falar de um jeito que você entenda e possa se amedrontar. Ele vai tentar tocar em algo que você possa sentir medo. Mas se você confiar plenamente no Senhor, Ele não terá lugar na sua vida. E a Bíblia diz que esse mensageiro falou, você agora que largou, eu estou aqui parafraseando, que eu não vou ler todo, mas ele diz assim, você agora está confiando nesse Deus? Você está confiando nesse Senhor? Acaso o rei da Síria, acaso Senaqueribe não é poderoso? Você já viu quantos e quantos outros reinos o rei Senaqueribe destruiu? Quantos e quantos outros povos foram destruídos? Quantos outros deuses foram destruídos, queimados no fogo? Destruído? Acaso o seu Deus é maior do que Senaqueribe? Acaso o teu Deus pode livrar da mão de Senaqueribe? E tentando amedrontar. Falando quantos de cavalos, quantos de soldados eles tinham. Falando do acampamento, de tantas armas que eles tinham. Tentando amedrontar. Falando, vocês estão cercados. Vocês não terão comida, não entrará comida. Vocês terão que comer das suas... A Bíblia diz, vocês terão que comer das suas próprias fezes e beber da sua própria urina. O que ele estava tentando dizer, a gente cercou vocês e não tem para onde vocês correr. Se vocês querem confiar nesse Deus, vocês vão morrer. Mas eu estou aqui para te dizer, é mentira de Satanás, é mentira do inimigo. Não dê ouvido a essa artimanha, não dê ouvido a essa palavra mentirosa do inimigo. Ele está tentando te enganar. Assim, quando você confia no Senhor, por mais que pareça difícil, por mais que pareça que está complicado, Deus está contigo, Jesus está contigo. Aleluia! Olha o que diz em João 16, 33. Pega essa palavra aqui, ó. João 16, 33. Olha o que diz. Isso vai de encontro ao que eu estou falando. Às vezes você está passando por momentos complicados, sabe? Por momentos difíceis. Porque você deu a sua vida a Jesus, você entregou a sua vida a Jesus, você confia em Jesus. E aí o inimigo vem com palavras, com setas, com ataques tentando te paralisar. Mas olha o que Jesus tem para dizer para você nesse dia. João 16, no versículo 33, diz assim, e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter aflições, sim. Você vai ter dificuldades,
Sim, você vai ter momentos difíceis. Sim, porém, o que Jesus está dizendo é o seguinte: ouça a minha voz. Confia em mim. Olha para mim, porque eu já venci esse mundo. Eu já venci o inimigo. Eu já venci o seu inimigo. Eu já derrotei. E a partir do momento que você confiar e crer em mim, você terá salvação. Sabe? Porque quando Senaqueribe chegou com todas aquelas armas, com todo aquele tipo de palavras, com todo aquele tipo de cenário para assustar Ezequias e o povo, mas a Bíblia diz que o povo não deu ouvidos e nem Ezequias. Mas a palavra diz que Ezequias, ele não somente não deu ouvido, como ele soube para quem recorrer. Às vezes, nesses momentos difíceis, às vezes, nesses momentos de opressão, você tem recorrido para antigos amigos, recorrido para seus antigos deuses, recorrido para o seu trabalho, para algum lugar onde você acha que vai ter proteção. Mas eu venho aqui para te dizer que a tua proteção está em Jesus Cristo. A tua proteção se chama Cristo Jesus. A tua proteção vem do céu. A Bíblia diz em Salmos 121, levanto os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ei, para onde você tem recorrido quando chega essas afrontas? Não recorra para o passado. Não recorra para as alianças passadas. Se você fez uma aliança com Deus, se você entregou sua vida a Deus, se você hoje confia no Senhor, descansa e se joga aos pés dele. Porque ele vai lutar as suas guerras. Ei, aonde você tem errado, aonde você tem falhado, aonde você tem desobedecido a Deus, arrependa-se hoje. Arrependa-se e se jogue aos pés de Deus. Ezequias fez isso. Ezequias, ele se lançou aos pés do Senhor em oração. Ezequias sabia do que o pai dele tinha vivido. Ezequias sabia daquilo que o pai dele tinha trago para dentro de Judá. Mas Ezequias se arrependeu daquilo que o pai tinha feito. E ele não quis viver aquilo que o pai vivia. Ei, eu não sei que tipo de vida você vive hoje, eu não sei que tipo de vida você já viveu, mas o Senhor está aqui dizendo, filho, eu estou aqui, de braços abertos, eu estou aqui te estendendo a mão, para que você tenha um novo começo, para que você tenha um recomeço na sua vida. Arrependa-se da vida que você vivia. Abandone essa vida que você vivia. Eu tenho uma vida nova para você. Eu vou te sustentar. Parece que vai ser difícil. Ah, mas eu não vou conseguir largar isso, eu não consigo largar aquilo, eu não consigo largar fulano, eu não consigo largar bebida, as drogas. Ei, o Senhor te sustenta, o Senhor te fortalece. Arrependimento é quando você muda a mentalidade, você olha e fala assim, eu não quero mais isso, eu me arrependo disso que eu estou vivendo e eu vou viver com Cristo. Ele vai te fortalecer nesses momentos a qual você sozinho não consegue. Sozinho você volta a praticar tudo que você pratica. Sozinho você volta a fazer tudo aquilo que você fazia. Se você bebia muito e algo aconteceu, você acha que não tem para onde recorrer, você recorre de novo para a bebida. Mas Jesus, ele fala assim, não, filho, você se arrependeu dessa vida que você vivia. Você hoje está ouvindo a minha voz, você hoje está crendo que eu sou o seu Senhor, seu Salvador. Eu vou te fortalecer mediante a palavra, mediante a oração, mediante a intimidade comigo. Olha o que Ezequias fez. Ezequias, depois de ouvir todas as afrontas, Ezequias, ele não se paralisou, ele não se prostrou, ele não se curvou diante do medo. E nem foi buscar aliança em outros lugares. Ele buscou a aliança naquele que ele confiava, Deus. Olha o que ele fez. 2 Reis 19, no versículo 14 ao 19, diz assim. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Ezequias orou ao Senhor, Senhor, Deus de Israel,
que reinas em teu trono entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e destruíram, pois eram deuses de madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, olha assim, o 19. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aleluia! Senaqueribe veio com a mensagem de afronta. Senaqueribe veio com palavras e com armas para amedrontar, para trazer de volta uma escravidão. Mas Ezequias, que já tinha se rebelado contra a aliança que ele tinha feito à Síria, Ezequias que tinha voltado o seu coração, a sua vida ao Senhor, traga o povo de volta à adoração a Deus, continuou confiando no Senhor e se entregou em oração e falou: Pai, eu entrego em tuas mãos, Senhor, eu entrego em tuas mãos, aquilo que eu não posso fazer com as minhas mãos, aquilo que eu não posso fazer com a minha força, eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Olha a resposta de Deus para Ezequias. Olha a resposta de Deus para Ezequias. Portanto, está lá em 2 Reis 19, no versículo 32 ao 36. Olha o que diz. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Ei, quando você confia plenamente no Senhor, o Senhor destrói os seus inimigos. O Senhor destrói todo tipo de armadilha que o inimigo está tentando sobre a sua vida. O Senhor quebra as muralhas, o Senhor quebra as cadeias, o Senhor destrói tudo aquilo que está tentando paralisar a sua vida. Ei, meu amigo, ei, minha irmã, eu não posso terminar esse vídeo sem te dizer uma coisa. Se você hoje está no fundo do poço, se você hoje se encontra num quarto escuro, se você hoje se encontra no leito de hospital, se você hoje se encontra nas drogas, se você hoje se encontra no alcoolismo, se você hoje se encontra preso em qualquer tipo de coisa que não te deixa avançar, que não te deixa ter um relacionamento pleno com a sua família, eu venho aqui declarar em nome de Jesus que tudo isso seja quebrado em nome de Jesus, a partir do momento que você entrega o teu coração a Deus, a partir do momento que você entrega o teu coração a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Ele entra e ele traz vida aonde o cenário era de morte, ele traz paz aonde o cenário era de caos, ele traz alegria aonde o cenário era de tristeza. Ei, olha o que diz em Mateus 11, no versículo 28 ao 30. Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor está dizendo aqui para você, e você está cansado? Você acha que não conseguiria mais, que não tem mais jeito? Você não sabe para onde recorrer? Está pesado? Vinde a mim. Vinde a mim. Se entrega a mim.
e eu destruirei esse jugo pesado. Eu quebrarei esse jugo pesado. E te darei um fardo leve e suave. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida para te ajudar nessa jornada, nessa caminhada. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, assim como Ezequias confiou em Deus, voltou o seu coração para Deus. Volte você hoje, seu coração para Deus. Se você nunca esteve em comunhão com Deus, entregue hoje. Faça a sua primeira entrega hoje a Deus. Fala, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu preciso de Ti. Aqui quem está falando é um homem que viveu muito tempo atrás, preso na bebida, preso no adultério, no mau caratismo, nas drogas, mas o Senhor me libertou, aleluia. O Senhor me curou. E Ele tem me curado, porque se eu parar de ouvir a Ele, parar de enxergar Ele, eu volto a praticar. Porque eu vou começar a ouvir as coisas que o mundo tem para dar, vou começar a olhar aquilo que o mundo tem para entregar. Mas quando eu não paro de ouvir, quando eu não paro de mergulhar nessa palavra, quando eu não dou ouvido para o mundo, mas dou ouvido para a palavra, quando eu não fico enxergando o mundo, mas eu enxergo a palavra, quando eu enxergo Jesus, eu consigo vencer diariamente. E o Senhor está te chamando para vencer essas batalhas, essas lutas, não sozinho, mas com Ele. Lembre-se, Ezequias não estava sozinho. Ezequias estava com o Senhor, confiava no Senhor. E ele foi bem sucedido em tudo. Ser bem sucedido não está atrelado a dinheiro. O reino de Deus não está atrelado a dinheiro, mas está atrelado a ser bem sucedido em tudo. Dinheiro você pode até ter, mas você vai ter algo melhor do que dinheiro, que é vida eterna, salvação. Uma vida com Deus. O teu prazer é Deus. E entrega hoje o teu caminho ao Senhor. Entrega hoje a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu declaro a você que ouviu esse vídeo, que viu esse vídeo, uma semana abençoada. E se você quiser entregar sua vida para Jesus, só escrever aí embaixo, eu quero, eu aceito. Procure uma igreja mais próxima. Vá ter uma comunhão com Deus, com seus irmãos na igreja. Se você tem algum pedido de oração, pode escrever aí embaixo, que eu vou responder, eu vou ver e eu vou orar por você. Então tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Aleluia!